Segunda, 27 de novembro. Verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Naamã. Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. Ouça 2 Reis 5, 1 a 18. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra." Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: "Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel." O rei da Síria respondeu: "Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: "Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra." Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: "Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim." Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo." Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: "Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderei me lavar neles e ficar limpo?" Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: 'Lave-se e você ficará limpo.'" Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: "Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo." Porém, ele respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: "Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom,
que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Pergunta 2. Como podemos alcançar pessoas para o Senhor? Em 2 Reis 5, 17 a 18, Naamã fez 2 pedidos incomuns depois que Deus o curou da lepra. Primeiro, pediu permissão para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para a Síria, com o propósito de adorar o Deus vivo. Ele declarou: Este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Embora Naamã agora acreditasse no único Deus verdadeiro, seu primeiro pedido mostra que as influências pagãs ainda tinham algum domínio sobre seu pensamento. O comandante sírio considerava o Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra. Embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia Deus além do Senhor de Israel, ele não havia se despojado totalmente da noção de que Deus estava, por algum meio particular, assim, em seu próprio país, ele desejava adorar a Deus em solo israelita. A segunda petição de Naamã mostra a sinceridade de sua fé. Embora tenha decidido servir apenas ao Deus do céu, ele percebeu que não seria fácil cumprir essa resolução. O rei da Síria ainda adorava Rimon, e em sua ocupação, Naamã serviria como acompanhante do rei. Embora Naamã não tivesse intenção de abandonar seus deveres para com o rei, ele não desejava se curvar em adoração a Rimon. Naamã não desejava fazer concessão à idolatria. Eliseu respondeu ao pedido de Naamã dizendo: vá em paz. No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 2, lemos, abre aspas, estas palavras não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ao pedido de despedida de Naamã. Ele devia partir em paz, não em dúvida ou inquieta incerteza. Deus tinha sido bondoso com ele e ele devia encontrar felicidade e paz no conhecimento e na adoração a Deus. Deus conduz os novos conversos, passo a passo, e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve sempre ser levado em conta pelos que trabalham para a salvação de outros. Fecha aspas. Como lidar com as pessoas, especialmente aquelas que vêm de uma origem não cristã?